Uma live, né, da nossa pós-graduação Drogas, Sociedade e Práticas Educativas aqui da UERJ. E hoje a gente tem um tema especial, começando um novo ciclo, aí, um novo módulo, né? Lourdes e eu desenhando a disciplina e assumindo como professor orientador aqui, né? Mediador com vocês, o Breno Marques, que está aqui com a gente. Ele vai começar uma apresentação e a partir disso a gente vai conversando, né? Sobre o temário, né? Com a ideia de onde entra a redução de danos aí, né? Como falar em aprendizagem em colaboração, né? Numa formação que, embora o texto traga o cenário da educação, né? De uma escola, de uma formação, né? De professores, a gente pode pensar em muitos contextos, até no âmbito da informalidade, né? Do não formal, do informal, cada um de vocês com uma profissão diferente, um locus diferente, né? Que às vezes é a rua, é o coletivo, às vezes é uma empresa, às vezes é um lugar de saúde, né? Então, assim, o interessante do texto é que a gente pode trocar os cenários. Não sei se vocês, né, conseguiram ter esse dimensionamento. Até o Breno, né, conversando comigo, também fez essa leitura, né? E é bom porque a gente vai digerindo o texto, a gente vai percebendo como a educação para as drogas, né? Ela, ao mesmo tempo que é muito distante dos contextos, existe uma linha de proximidade que a própria redução de danos, né? Não só enquanto política pública, mas enquanto abordagem pedagógica, né? Enquanto referencial, também propõe. Então, vou deixar o Breno falar um pouquinho mais, né? Te apresento, Breno, você se apresenta. Te Posso me deixar aí. apresentar? Tranquilo. Te deixa Oi, aí, só gente, vou boa fazer o noite. recorte aí, ó, dizendo que o Breno é um pesquisador, né, colaborador com a gente no nosso grupo de pesquisa, está aqui hoje assumindo aí, né, como professor mediador aqui com a gente nessa disciplina, está orientando o TCC também comigo, tá? E é o nosso pesquisador que está desenhando também uma linha de trabalho para o doutorado, né, ano que vem. Vamos considerar isso. Então, mete bronca, Breno. Aí. Oi, gente, boa noite. Todo mundo me ouve? Sim, Show. ótimo. Importante saber se a parte técnica está fluindo. Então, é isso aí. Francisco já me apresentou. Meu nome é Breno. Eu sou professor de Biologia e Ciências do Colégio Pedro II, aqui do Rio de Janeiro. Estou há 13 anos já na educação federal, educação básica. Sou professor ao longo desses anos, do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, né? A cada leva de professores, dependendo da necessidade da escola, eu estou ali, estou aqui, mas sempre trabalhando nessas séries entre o sexto ano né, que a gente chama de Fundamental 2 até o final do ensino médio. E me aproximei do GPED através desse curso que vocês estão fazendo agora, né? Então, cada um de vocês vai ter um passado, uma história que os levou até aqui e pode ter um objetivo diferente do que fazer daqui para frente, né? O que essa formação pode acrescentar a vocês e para onde vocês vão. Então, não quero dizer que eu sou vocês amanhã, mas é uma possibilidade, né? Saber que o nosso grupo de pesquisa é ativo, é vigoroso e está sempre precisando, aí, gostando de agregar mais pessoas para colaborar, para pensar linhas de produção e pensamento científico na área de educação para as drogas. Então, eu vou compartilhar minha tela, que eu fiz uma apresentação aqui, para a gente discutir o artigo. Aliás, antes de eu compartilhar minha tela, é importante dizer também o aspecto técnico. Nós estamos agora no curso, estamos no meio da primeira quinzena da disciplina de Educação e Formação de Professores. E nós tivemos aí formação de professor sobre drogas. É isso, abri aqui para pegar o nome completo. E tivemos aí um problema técnico, né? Que o AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem da UERJ, saiu do ar essa semana. E por isso, inclusive, estamos no Google Meet, por conta dessa incerteza que a infraestrutura digital da UERJ daria o suporte. Normalmente a gente faz a nossa reunião pelo RNP da UERJ mesmo, né? E agora, coisa de 10 minutos antes da gente abrir essa sala, eu resolvi testar e tá de volta. Então, estou dizendo isso porque faço um convite que eu sou o tutor dessa disciplina e, como todas as disciplinas, vocês fizeram disciplinas anteriores, né? Estamos chegando nessa agora. A participação de vocês e a pontuação para a conclusão do curso envolve participar dos fóruns, postar lá, enfim. E imagino que as pessoas possam ter tentado e não conseguido porque estava fora do ar. Enfim, tá de volta.
espero que permaneça no ar e não caia mais. E aí eu aguardo vocês colocarem ali suas falas para a gente interagir. Isso já começa a conectar com o assunto de hoje, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Breno, enquanto você busca a tela, deixa eu só dar uma orientação ótima o que você falou aí no final. Gente, é importante passar para vocês os critérios de avaliação no fórum, tá? A gente falou muito pouquinho ali na aula inaugural, mas nem todo mundo estava ou registrou. Trocando em miúdos, né? Para vocês atingirem a nota máxima, é importante que vocês tenham alguns critérios de participação, né? O primeiro deles, obviamente, é fazer a leitura do material que é sugerido no período da né? Então, para quem não está acostumado, às vezes, com a leitura, né? Às vezes, prefiro fazer escrita. Vai lá, risca, rabisca, né? Faz os fichamentos ali, isso ajuda na construção, né? Isso é importante também. E organiza o tempo, né? Para vocês responderem o que foi pedido, isso gera uma pontuação, tá? E aí o tutor vai dar um retorno, né? Individual ou grupal, é um grande bate-papo, né? Dando esse retorno, você também retruca. Vocês conversam entre vocês. É exatamente a lógica da aprendizagem colaborativa, porque a experiência de um ela vai ser passada, né, e trocada ali, né, nesse contexto dessa sala de aula virtual, só que pela escrita, né, pelo texto. Tá? Então, leiam com atenção, leiam as outras falas, comentem, né? Porque vocês participando, né, devolvendo a questão do tutor, né, dando esse feedback a ele, como ele dá para vocês, e colaborando, conversando, trocando ali, sobretudo com a apólice do texto, vocês já tendem, né, estão inclinando a ter o sucesso aí, a disciplina A, né, 100%, ok? Então, dá o pulo do gato aí para todo mundo participar, não precisa todo dia entrar também, né, pode ser um dia ou outro, 2 vezes na semana, né, contanto que você organize o seu tempinho, vê o dia que está livre ali, pá, o dia que eu vou entrar na Lato, tá bom? E aí o Breno vai falando ali, conversando com vocês, que ele que vai encaminhando todo esse debate, ok? Então, Breno. Perfeito, Francisco. Então é isso. É importante a gente falar do andar da disciplina atual e das disciplinas todas, né? O curso tem essa toada metodológica que o Francisco acabou de colocar, né? Então, você tem uma provocação inicial na quinzena, você faz a sua postagem e a gente entra no esquema de eu faço o mediador, no caso dessa disciplina atual sou eu, mas o tutor, quem for na hora, faz uma réplica e você faz uma tréplica. Isso é parte da sua pontuação. Assim como você interagir com alguma postagem de colega no fórum, né? Que é uma maneira da gente incentivar essa aprendizagem colaborativa. Muito bem, então, falando de aprendizagem colaborativa, fórum e tudo mais, vamos lá ao assunto do dia de hoje. Todos, todos conseguem ver minha tela? Está rolando aí? Sim, e nesse momento eu vou precisar que vocês me respondam, quem estiver no chat, obviamente, como eu estou compartilhando minha tela, não consigo ler. Sim, Então, tá vou precisar que vocês... vendo. Valeu, obrigado. Vou precisar das pessoas no microfone mesmo. Então, é isso aí. Então, esse artigo, chamado Formação de Professores em um Curso Online sobre Drogas, Contribuições na Redução de Danos e da Aprendizagem Colaborativa, de autoria do professor Francisco, que está aqui conosco, né? Assim como da professora Simone e de Maurício Roberto Mota Pinto da Luz, todos eles aí assinando pela instituição da Fiocruz, né, no programa de pós-graduação em ensino de biociências e saúde. Então, esse artigo, inclusive, é o texto de referência da quinzena atual, né? Então, se vocês, apesar do AVA ter saído do ar, se alguém conseguiu entrar e baixar o PDF para ler, eu basicamente agora vou dar uma passada ampla, assim, rápida, né? Eu estou mais interessado na gente aqui interagir, trocar uma ideia sobre essa leitura, do que em fazer essa leitura para vocês, tendo em vista que, em tese, vocês já teriam lido de antemão, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a problemática que já na parte inicial do artigo é levantada, né? Porque, inclusive aqui, antes de eu começar a minha fala, tinha quem? Foi a Florence que disse de uma pessoa que estava tentando mapear as associações canábicas do Brasil, né? Então, nós aqui, brasileiros, né, temos um grande déficit comparado, né, com outros países, especialmente do norte global, quando se trata de
falar sobre drogas, pesquisar sobre drogas e pensar sobre drogas, né? O proibicionismo, como vocês já devem ter visto na matéria anterior desse curso, se tornou um paradigma muito forte que basicamente bloqueou e embarreirou esse pensamento. Isso tem várias consequências estruturais na nossa sociedade. O artigo daqui foca em uma dessas consequências, que é a deficiência de formação de educadores, ou seja, professores de escola básica, né, de colégio de ensino fundamental e médio, não têm formação e preparação para falar sobre drogas nas escolas. Ainda que, como o slide que coloca, ainda que exista uma exigência prevista, né? Nos PCNs de 98 isso já estava, inclusive os PCNs são uma leitura muito interessante, né? A gente já não segue os PCNs muito à risca, tendo em vista que a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, se tornou o grande documento que orienta a educação brasileira atualmente, e a BNCC atual não tem quase nada falando sobre drogas, né, praticamente uma omissão completa, mas existe uma lei federal, existe o PCN, que o PCN em si é mais completo, que trazem essa problemática como algo que tem que ser abordado nas escolas. Mas, e aí? Se você tem que abordar isso de acordo com uma certa lei, ou de acordo com parâmetros curriculares nacionais, como você faz isso? A realidade é que a gente não tem essa formação. Eu fiz a minha graduação pela UFRJ, licenciatura em Ciências Biológicas, e o assunto drogas não existiu na minha graduação, simplesmente. E olha que eu sou um professor de biologia, né? Em tese, uma das áreas mais centrais quando você pensa na abordagem, até mesmo tradicional, né? Até mesmo no viés proibicionista ou de promoção de saúde, a biologia está sempre ali, né? Como mostrando a molécula, o efeito fisiológico, neurobiologia da coisa, né? E ainda assim, a nossa formação como professores de biologia em uma das universidades mais prestigiadas desse país sobre drogas, nula, né? Então, o artigo levanta dois, é, duas iniciativas sobre isso. Um é o Supera, que na verdade não é nem para formação de educadores, o Supera é para pessoal da área de saúde e assistência social. E o Prodaqui, que é uma pós-graduação de Química pela UNB, assim como nós aqui somos pela UERJ, né? Lá é pela UNB, e o Prodaqui, de fato, é para professores. Se não me engano, o Prodaqui, deixa eu ver que eu anotei aqui, as datas, assim, realmente, eu já não lembro quando estão. Mas o Prodaqui já não está mais em atividade. Acho que ele atuou até 2014 e aí parou. O Supera, eu entrei no site deles e pesquisei, parece que ainda está no ar. A última notícia deles é do final de 2025, então parece que eles ainda estão em atividade. E aí o fato é esse, né? O que eu já tinha dito anteriormente é que o que você tem no Brasil é uma massa de profissionais de educação que se sentem despreparados para abordar esse assunto, que é um assunto socialmente tabu, né? Muito espinhoso, assim. Inclusive, como fala pessoal, eu digo que eu vim parar nesse curso, o disparador de me fazer buscar o curso que vocês estão fazendo agora foi exatamente esse. Eu, como educador, me percebi assim, cara, eu me sinto bastante preparado para falar de muitas coisas, eu acho que eu sou um professor capacitado, mas drogas eu nunca aprendi sobre isso. Como é que eu vou falar do meu achismo, do que eu li por aí nas revistas, nos jornais, né? Então, eu resolvi fazer um curso para me capacitar na área de educação para as drogas. Então, o artigo faz essa leitura dessa grande lacuna na formação de professores do Brasil, e aí, inclusive, o Francisco fez uma fala no início aqui do nosso encontro, antes de eu começar, sobre esse conceito. Esse conceito, quem propôs esse conceito foi a professora Lourdes, que também está aqui conosco agora na live, né? Que é um conceito muito importante, né? Então, quando a gente fala de drogas, o comum é que essa fala se dê pelo currículo mínimo irredutível, né? Que é o que a professora Lourdes propõe, que é você falar das drogas basicamente sobre três
vertentes, né? 3 pilares. Primeiro, você classifica a droga, dizendo de onde ela é, se ela é uma droga, né, natural ou sintética, se ela é uma droga legal, por exemplo, o álcool, ou ilegal, por exemplo, a maconha no Brasil atualmente, né? E a ação no sistema nervoso central, como depressora, estimulante ou perturbadora. Isso aí também, quem quiser pesquisar, é todo. Cada tópico desse abre um assunto de pesquisa por si só, né? A própria definição de drogas em apenas 3 categorias é bastante questionável, mas enfim. O segundo pilar seria a descrição dos efeitos da droga no corpo, né? No organismo. Então, por exemplo, um tabagista vai ter danos pulmonares, cardiovasculares e tudo mais, e também no próprio sistema nervoso central. Então, qual é o barato da nicotina, né? Por que ela gera uma dependência? Qual é o prazer que o fumante sente? Então, são exemplos desse tipo de descrição. E aí, o terceiro pilar do currículo mínimo irredutível é que vai passar pelas implicações e danos à saúde e à vida social. Ou seja, quando você fala, você tem que passar por isso, e é mínimo e é irredutível. Não dá para não falar disso, sob pena de você ser socialmente julgado como alguém que está, sei lá, né, dando uma visão incompleta ou até apologética às drogas. Muito bem. Então, o que foi proposto como uma forma de tentar cobrir esse buraco formativo, nessa falta de cursos de formação para professores, foi o curso EDS, Educação... Como é que é? Agora eu perdi a sigla. Francisco, você me lembra, Ação, por drogas e favor? saúde nas escolas. Muito obrigado. O bom do autor está aqui, né? O ruim é que ele é meu orientador, e se eu sei errar, ele que restará de mim. Mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Então, o curso Educação e Drogas e Saúde nas Escolas, está aqui escrito embaixo agora, olha só, pelo Instituto Oswaldo Cruz e Fundação CCR, um curso de 30 horas de carga horária total. Curiosidade, eu fiz esse curso, eu fui um dos professores no ano de 2017, 12 semanas de duração, o curso 100% online via plataforma Moodle, e aqui eu convido vocês a perceberem como esse artigo, de certa forma, é também um espelho para a gente aqui, que está num curso 100% online via plataforma Moodle, né? E nesse artigo foram acompanhados 49 profissionais ativos. O artigo cita que eram 51, 52, mas eles conseguiram o consentimento de participação de 49 desses, ou seja, quase todos, mas nem todos toparam participar e terem seus relatos coletados para fazerem parte desse artigo. Muito bem. Aí, eu queria aproveitar, eu fiz aqui um hiperlink, já que a gente está trazendo esse curso, eu queria mostrar para vocês, vamos abrir um site aqui, esse site maravilhoso, que é o site do GPED. Talvez esteja pequenininho, porque minha tela, aumentei aqui um pouco a fonte. Então, gente, esse site aqui, gped.net, recomendo a vocês que anotem, link importantíssimo, é o site que nos apresenta nosso grupo de pesquisa Educação e Drogas, tá? É um site muito organizado pelo nosso cientista da computação, JP, né? Onde a gente vai mostrar todas as ações que nós fazemos, como programa de formação continuada de professores, que a Florence estava falando aqui, né, de uma disciplina que ela estava fazendo, pela CCERG, né, e, enfim, os diversos outros cursos também. Aqui na parte de cima a gente tem a organização do site, então se você quer conhecer a produção do grupo de pesquisa, eu vou entrar aqui no Sobre, por exemplo, que você vai ver aqui as E, 4 linhas de ô, Breno, pesquisa. deixa eu aproveitar a tua fala e falar uma coisa Diga. curiosa, porque a gente tem também essas formações presenciais que Lourdes e eu, a gente começou por um tempo a fazer, e a gente nem seguiu por causa de falta de demanda mesmo, né? Porque a gente fazia as parcerias com os municípios. Então, às vezes, o município, o pessoal entrava em contato com a gente e falava, pô, eu sou desse município tal, aqui no Rio, queria fazer uma formação. Aí era uma negociação, né? Acho que em Angra dos Reis, né, Lourdes, a gente chegou aí presencialmente, aí 2 vezes eles convidaram, né, deslocaram a gente, só que depois a gente percebeu, com o remoto, que era mais atingível para outros municípios que queriam fazer algumas formações. A gente fez por um bloco do PSE também, dos municípios aqui do Rio, também fizemos uma formação de mais de um dia. Então, o grupo de pesquisa, dependendo da demanda, né, e do encontro, né, de pessoas disponíveis, a gente também pode fazer. Então, é bom vocês saberem disso também, né? Até porque, às vezes, tem gestores que lidam e querem levar o tema. E é muita gente, né, gente? O universo é enorme, e às vezes elas não se conectam. E aí, quando o universo joga
para a gente consegue, né, mostrar o site, dar um retorno, tá? Então é bom vocês saberem disso também. Então, é isso aí. Como vocês ouviram pela fala do professor Francisco, o GPED já tem uma história, já fez vários tipos de iniciativa. Eu acho que esse caminho do online é um caminho que também foi aprendido ao longo da história do próprio GPED, como algo que é uma ferramenta que está aí à nossa disposição, ainda que as telas também possam ter as suas questões problemáticas, né? Inclusive, isso é uma das linhas de pesquisa do GPED, as drogas digitais, mas é como qualquer ferramenta, né? Você pode fazer bons usos ou maus usos de qualquer ferramenta, e o digital está aí para ser bem utilizado, caso a gente esteja disposto a isso. Então, com certeza, o trabalho que você tem, né, o recurso que se gasta de tempo, de combustível, de alimentação, para você levar um grupo de educadores até o município e fazer essa formação, depois voltar, talvez online você consiga diminuir o quanto se gasta e maximizar o alcance, né? Então, faz sentido que, ainda mais o GPED sendo um pequeno grupo de exceção, né? A gente não tem esse paradigma da redução de danos como algo hegemônico no Brasil. Então, são poucas iniciativas. Eu diria que de redução de danos para a formação de educadores é a única, talvez, Francisco, você sabe dizer, atualmente? Com esse Então, viés? quando a gente levantou ano passado nos grupos de pesquisa, a gente botou ali drogas, né? A gente viu que tinham 4 grupos que diziam ali ser do campo da educação. Um até do pessoal da Brand, mas não tinha essa perspectiva que a gente trabalhava, né? O pessoal lá do Espírito Santo. Um que era um grupo de farmácia, né? Fazia uma outra ação educativa. Mas, assim, não sei como está agora o panorama do diretório de pesquisa. De cursos, o que eu posso dizer é que, assim, que eu venho levantando desde 2016, como você falou, 2018, né, 14, o Prodec parou porque também não teve investimento, né? Os cursos da Senad continuam. Eu cheguei a fazer um curso desse da Senad depois de muita negação, né? Um dia eu botei que trabalhava com educação para as drogas, educação e saúde, eles me aceitaram e eu fiz esse curso. Mas é um curso muito centrado em política mesmo, pública, né? Trabalha muito com dopings, tipos de exame. É feito para o funcionário que trabalha ali na saúde, né? Na saúde pública. Mas eu aprendi, né? Uma coisa ou outra, né? A gente sempre vai trocando, né? Tudo é diferente. Então, assim, o Prodec meio que parou. Hoje, posso te dizer que a Fundação CCIERJ é a instituição que toca pontualmente nisso. Público, professor, redução de danos. Mas como a gente já falou, né, a gente está vivendo um momento que talvez o tema não seja tão aceito ali mais, devido a mudanças de coordenação na fundação. Então, não sei qual vai ser o destino amanhã, né? Então, assim, quando você tem uma gestão que compreende o tema, como foi a do Esteban Moreno, desde 2014, né? E ele faleceu, me deixou na gestão, a gente ficou 9 anos aí, basicamente, abrindo para professores o curso de ciência canábica, né? O curso sobre tecnologia, né? Drogas digitais, né? Falando do digital, né? Assumindo esse conceito de drogas digitais. Mas, como tudo muda, e a questão política, de novo, a gestão, né? A gente não sabe da continuidade que vai ter esses coisas. A nossa Lato, sim. E é um canal também que a gente tem, né? A disciplina da redução de danos, a gente vai fazendo vários canais, Breno. Porque hoje, pensando em redução de danos, formação de professores, eu posso dizer que nós produzimos bastante, né? Fazemos ensino, pesquisa e extensão, mas os outros grupos que a gente recebe, Lourdes, a gente bota no grupo ali, quase sempre está nessa égide da saúde. Né? Exatamente o que a gente Sim, estava comentando ali, que ela estava falando com a Florence. sim. Então é isso, né? Nós aqui do GPED, esse curso que é feito pelo GPED, ele é uma iniciativa rara na atual conjuntura brasileira e sabe-se lá o futuro, né? A situação cultural anda bastante reacionária. Mas, enfim, voltando aqui ao site rapidinho para eu voltar para a apresentação, aqui a gente vê as 4 linhas de pesquisa que o GPED tem, né? De programas e materiais didáticos e paradidáticos de drogas, né? Para ver como é que a parte documental de programa de currículo, de livros e materiais didáticos aborda o assunto de drogas na escola. A linha 2, que vai falar no espaço escolar, mas já das pessoas, né, dos professores e estudantes,
como é que eles lidam com o assunto droga, né, as dificuldades que ele tem. A linha 3, que é a produção de abordagens pedagógicas para trabalhar e no espaço escolar, formação continuada. Então, nós aqui, esse curso estamos fazendo, o curso que está sendo relatado no artigo que eu estou lendo, está muito aliado com essa linha 3 de pesquisa aqui, né? A criação de um curso de formação para extensão, aperfeiçoamento e tudo mais, e as parcerias, né, que o GPED vai fazer para conseguir realizar esse tipo de ação, e a linha 4, que é as drogas digitais, né? Muito bem, e aí as linhas de pesquisa estão aqui, a nossa equipe está aqui também, então, inclusive, para vocês que já devem estar em contato com seus orientadores para fazer o TCC desse curso aqui. Se você quiser saber que banda cada pessoa toca, tem aqui o link do Lattes de cada uma das pessoas que compõem o GPED, né? Vou passar aqui rapidamente, tá? E, voltando aqui para cima, tem também as produções, né, para a gente, obviamente, divulgar nosso trabalho, e materiais de apoio. Eu acho que isso aqui, eu, como professor, eu achei muito rico, né? Ver os cursos que tem, e, inclusive, das produções, não é só material acadêmico, mas também tem material didático mesmo, né? Como O Jogo da Onda, né? O livro Disfarce do Medo, que é do Francisco também, que é um livro de ficção, né? É uma narrativa e tal, Maria dos Excessos. Então, vale a pena para quem tem interesse em trabalhar a educação, não só escolar necessariamente, pode ser em espaços menos formalizados, dá uma olhada no site do GPED. Tem muitos recursos, é muito rico. E também, pensando na sua formação acadêmica aqui, para você conhecer a equipe, os orientadores, dar uma olhada no lato deles, no lattes deles, vale sempre muito a pena. Muito bem, vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Então, o curso Educação, Drogas e Saúde nas Escolas tinha esse formato aqui. E aí, esse curso EDS, ele vai ter dois pilares fundamentais. Um deles, que a gente já falou isso muitas vezes hoje aqui, né, é o pilar da redução de danos, né? Então, a redução de danos é caracterizado como estratégias para minimizar os danos causados pelo uso de drogas, sem necessariamente exigir a abstinência, né? Está no nosso texto aqui do artigo, essa definição do Ribeiro, que é uma boa definição, bem concisa e bem, bem pertinente, assim, bem direta. E é exatamente isso, né? Eu gosto dessa sutileza do sem necessariamente exigir abstinência, porque você pensa que a abstinência é uma ferramenta, sim, claro, em muitos casos, né? Quando você pensa, por exemplo, uma mulher gestante, no menor de idade, enfim, uma pessoa com certos transtornos psiquiátricos, sei lá, esquizofrenia. Então, em várias situações, certas drogas vão ser proscritas, né? Você não vai recomendar de jeito nenhum, o ideal seria a abstinência. Mas ainda assim, mesmo que você tenha uma pessoa grávida em vulnerabilidade usando crack, e a gente entende na redução de danos que existe um contexto social, cadê? Vou pegar um aqui. Existe um contexto social, né? Então, dificilmente, né, você vai ter essa história de que era uma vez uma pessoa saudável, que vivia bem com sua família, resolveu ficar curiosa, fumou uma pedra de crack, sua vida dali acabou. Tipo, não é assim que existem as histórias da vida real, né? Então, o contexto social é muito importante. O que faz, por exemplo, uma gestante estar fumando crack? Ela ainda assim é uma pessoa que tem direitos constitucionais garantidos de acesso à saúde, né? Então, reconhecer a multiplicidade do fenômeno do uso das drogas e as particularidades culturais e psicológicas dos usuários. Então, por exemplo, a epidemiologia do uso do crack vai se dar primordialmente num certo recorte da população brasileira, né? Não é igualmente utilizado em todos os estados, em todos os estratos socioeconômicos e em todas, né, as partes da população. O segundo ponto aqui que a gente levanta é a autonomia, né? Aqui a gente fala dos jovens porque estamos pensando na formação de professores que vão trabalhar com jovens, ainda que exista o EJA para os adultos também. De qualquer forma, a ideia da autonomia como um contraponto à proibição e ao terror, né? Ao amedrontamento, tipo, drogas, nem morto, eu tô fora, sabe, sua vida vai acabar. Então, vira uma questão de preparar o jovem para lidar com o mundo no qual as drogas existem, né? E
se ele não fizer uso porque ele vai se abster durante a juventude, quando ele virar adulto, a lei vai permitir que pelo menos as drogas legais ele use, se ele assim o quiser. Então, se ele vai usar drogas legalizadas ou ilegais, quando é jovem, quando é maior de idade, de qualquer maneira, o melhor que a gente pode oferecer para essa pessoa é autonomia, para que ele conheça seus limites físicos, que ele saiba quando é um bom momento ou quando não é um bom momento, que ele saiba também avaliar as questões físicas, mentais e sociais dos usuários ao seu redor. Que às vezes ele não é usuário, mas ele tem familiares que são usuários, amigos que são usuários, né? Então, as situações não apenas físicas, mas como os estados mentais e até as questões sociais. Na adolescência, por exemplo, isso é super relevante, né? A pressão social, se sentir deslocado, tudo isso, você reconhecer, falar sobre isso, ter um espaço aberto de troca, permite que ele crie uma autonomia robusta para lidar com o mundo que vai oferecer drogas a ele ou ainda que vai confrontá-lo com pessoas em situações de uso com ou sem problema, né? E como que ele convive com isso, né? Sendo uma pessoa que agrega positivamente a essa sociedade na qual a droga existe. E Então, Breno, uma frase aí que eu acho que é excelente que você pontuou. Você explicou, né, o porquê que a gente fala educação para as drogas, exatamente assumindo essa perspectiva histórica, né? Para alguns é um pouco assustador, né? Para as drogas parece algo apológico, mas na realidade não é. É para a realidade e a compreensão desse fenômeno social, né? Que é milenar, né? exato, exato. Nunca existiu sociedade humana na história da humanidade que não fizesse uso de alguma coisa que altere o estado de consciência. Nunca existiu, e nós acreditamos que, se nunca existiu, é um sinal de que provavelmente nunca existirá. Inclusive, a guerra às drogas está aí mostrando que a busca por esse nirvana puritano de um mundo onde não existe mais o usuário de drogas e o produtor de drogas é uma busca muito danosa, né? Em termos sociais, econômicos, culturais, enfim. E físicos mesmo, né? É uma luta em que muito sangue é derramado, principalmente das populações do sul global e historicamente marginalizadas. E o cuidado, como o terceiro aspecto aqui, né? Então, em vez de você punir e, né, colocar em situação vexatória a pessoa que faz uso, você troca isso por ponderação, individualização dos riscos associados ao uso. Então, por exemplo, assim, usando uma droga legalizada como um exemplo, é muito diferente o uso de alguém que diariamente consome bebidas alcoólicas destiladas, se ela toma cachaça todo dia, algumas doses no final do dia. Essa pessoa vai ter um perfil de uso e de risco, isso sem considerar quem essa pessoa é, qual é o perfil socioeconômico dela, que idade que ela tem, mas enfim, só falando do perfil de uso. Muito diferente de uma pessoa que bebe muito raramente, que vai tomar uma taça de champanhe numa comemoração de um casamento. Todo mundo está usando álcool nas duas situações, mas são ponderações importantes de se fazer, né? Qual é o risco em cada um dos casos? Que tipo de uso está sendo feito? Esse exemplo é um de uma infinidade de drogas, combinações de drogas e realidades individuais e coletivas. E voltando, estamos falando do curso Educação, Drogas e Saúde nas Escolas, né? O primeiro pilar é esse da redução de danos que eu acabei de apresentar. O segundo pilar é o da aprendizagem colaborativa, né? Então, aqui está como trabalho coletivo, visando a um objetivo comum, mediado pelo computador, no caso, né? Obviamente, a gente pode e deve fazer aprendizagem colaborativa também em espaços offline, presenciais, nas escolas e outros espaços não formais e informais, mas, no caso, a gente está falando de um fórum online de aprendizagem, então é mediado por computador, onde o aluno não reage isoladamente, mas aprende interagindo com os seus pares, que, novamente, é um convite para a gente se olhar no espelho aqui, no curso que a gente está fazendo. Então, o que é isso, né? Como é que essa aprendizagem colaborativa acontece? Ela acontece em simetrias, né? Então, as simetrias de ações, então, as mesmas ações e ferramentas estão disponíveis para todos. Eu estou aqui como um tutor da disciplina pedindo para que vocês façam postagem. Qual é a ferramenta, qual é a ação? Fazer um texto, ler o artigo e colocar suas considerações. E o que eu vou fazer? A mesma coisa. Nós temos simetria de ação. E a gente vai criar aí uma interação
na qual ninguém é hierarquicamente superior a ninguém, né? Que leva ao nosso segundo tópico aqui, a simetria de status, né? Não existe uma hierarquia rígida, não é porque eu sou o tutor que eu sei mais do que quem está falando. Na verdade, quem fala, fala de um lugar que não é o meu, e certamente vai poder me trazer conhecimentos que eu não tenho, né? E vice-versa. Eu vou poder contribuir com os conhecimentos que eu tenho, e nisso a gente soma, né? E então, os nossos conhecimentos não têm mais ou menos validade um do que o outro, né? Então, conhecimentos bem embasados, né, bem referendados, né, sem entrar na discussão de episteme e doxa, né, de conhecimento e opinião, mas conhecimentos bem embasados. A princípio, não importa de quem venham, importa que são bons conhecimentos, são bem embasados. Então, a verdade absoluta não existe, né? A gente vai buscar os melhores conhecimentos, as pesquisas, né? Quem investiga a sério os assuntos vai trazer esses conhecimentos aqui e avaliá-los conjuntamente. Então, somando esses dois pilares, a gente tem uma mudança de abordagem, né? De um novo paradigma, né? Então, em vez da gente trabalhar o assunto drogas naquele currículo mínimo irredutível, né? Esse foco da biologia e da química, ação no corpo e no sistema nervoso, o nosso foco agora passa a ser sociocultural e histórico. Não que o corpo perca a importância e que a química deixe de existir, mas ela passa a ser não apenas o todo, o completo, né? Porque isso é o que a gente chama aqui de uma visão drogacêntrica. Então é como se a química e a biologia determinassem tudo. É o que eu volto a falar. Era uma vez uma pessoa que não tinha nenhum problema, estava bem com a família, com o trabalho, fumou uma pedra de crack. Qual é o problema? Porque a molécula tal, quando interage com o cérebro, a pessoa vira um zumbi e perde totalmente a agência sobre a sua própria vontade e seus atos. Não é assim que acontece, né? Então, existem contextos socioculturais, históricos, que levam a perfis de uso e individualidades de cada pessoa. E esse é o foco da nossa abordagem aqui. O método pedagógico sai dessa educação bancária, intuicionista e baseada no meio da repressão, e aqui a gente fala desse método antigo de educar sobre esses dois pilares, né? Ou seja, o primeiro da educação bancária institucionista, que é muito comum nesses meios massivos, então tem um monte de curso online de um monte de coisa por aí, das diversas instituições. É muito comum que os cursos se baseiem em o aluno interagir com o material. Então eu vou lá, interajo com o PDF, aí faço os testes padronizados, coloco os textos meus no fórum, mas a interação entre eu e os meus colegas, entre os tutores, não é o foco. Aqui é o contrário, a gente passa a ter o diálogo como o nosso foco. A gente quer interagir. É aí que a gente vê e a gente avalia se o processo está acontecendo, né? E em vez de ser baseada no meio da repressão, nesse bicho-papão da guerra às drogas e tudo mais, a gente vai buscar criar uma educação que emancipa e que dá uma visão crítica a quem vai ser um cidadão no mundo e tendo que lidar novamente com o mundo no qual as drogas sempre existiram e vão continuar existindo. E a visão do uso da droga, né, sai dessa visão proibicionista, onde a única alternativa correta é a abstinência, né? E isso por si só já tem um paradoxo hipócrita, né? Porque como é que o foco exclusivo é na abstinência se existem drogas que são legalizadas, né? Enfim. E a gente muda, então, para o contexto da redução de danos, onde a gente entende os contextos de uso das pessoas e vai buscar que as pessoas tenham autonomia para decidir sobre suas próprias vidas, com autocrítica, para perceber quando elas precisam de ajuda, que elas tenham acesso à ajuda que elas precisam, a um bom sistema de saúde, a uma rede familiar, uma sociedade que ampare, que acolhe, não exclui, né? E assim ela possa ser cuidada e ter uma convivência com as drogas, seja por abstinência, ou seja por um uso não problemático, em que ela consiga, enfim, fluir sem problema. E aí, bom, falando do curso EDS, ele foi organizado em 12 semanas, né? A gente tinha falado isso no início da minha fala aqui. E essas semanas organizamos aqui em 3 blocos, né? As semanas de 1 a 5 vão ser a desconstrução do paradigma prévio, né, proibicionista e tudo mais,
E a gente, inclusive vocês, nas primeiras semanas, primeiras quinzenas aqui desse curso, também passaram por isso, né? Então, uma jornada sobre a história das drogas, a história dos usos, entender o que é redução de danos e de que maneira ela vai se contrapor à abordagem proibicionista, né? Eles até usam aqui o vídeo do Guerra ao Drugo. Eu me lembro quando esse vídeo foi lançado, porque na época o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso era uma das pessoas, ele foi uma animação curta, né? Uma coisa de 5 minutos, 7 minutos, sei lá. Guerra ao Drugo, onde eles fazem uma crítica à guerra às drogas e várias figuras políticas proeminentes do mundo, da política internacional, assinaram embaixo como as pessoas que estavam querendo construir e publicar este manifesto animador em animação, né? Que é o vídeo da Guerra ao Drugo, tá no YouTube, para quem tiver curiosidade, vale a pena ver. E eles usaram esse vídeo aí como parte da desconstrução e da base teórica para montar a abordagem da redução de danos, que é onde o curso ADS queria chegar. Aí nas semanas 6 e 7, ele começa a trazer ferramentas culturais como um caminho de abordar o assunto drogas nas escolas. Então, lembrando, esse é um curso para professores, especificamente, diferente do nosso curso aqui, que é um curso aberto. Vai ter gente da área de saúde, vai ter gente da área jurídica, vai ter várias pessoas de várias origens profissionais, né? O curso EDS é voltado para professores, então é pensado em situações especificamente de sala de aula, né? Educação básica, né? Escola mesmo. E aí, uma das semanas vai trabalhar o filme Bicho de Sete Cabeças, que é um filmaço, né? Com o Rodrigo Santoro, entregando tudo no papel dele, que vai falar... Engraçado, que ele fala sobre proibicionismo e a exclusão do usuário, né? Com um exemplo bastante brutal, assim, trágico, mas ele também é um filme. Eu me lembro que quando eu assisti, para mim, ressoou muito a mensagem antimanicomial. Né? É um filme, para quem não viu, também recomendo. Aí é um longa-metragem mesmo, vale muito a pena. E na semana 7 eles já trazem um outro recurso, que é o recurso da música, usando o clipe da música O Cachimbo da Paz, do Gabriel Pensador, que é do meu tempo. Acho que meus alunos, hoje em dia, no TikTok, não sabem nem quem é o Gabriel Pensador. Mas ele tá aí, tá vivo. E essa música é muito boa, né? E, enfim, e é interessante porque, obviamente, não é sobre dizer que os professores devem usar essa música e esse filme, mas para mostrar como objetos de arte, objetos culturais, podem e devem ser utilizados como dinamizadores do assunto droga em sala de aula. Né? Eu não preciso estar falando, eu, como professor de biologia, o caminho para mim seria: estamos falando de sistema nervoso, o cérebro humano. Então, OBS, vamos falar das drogas, substâncias que alteram o funcionamento do cérebro humano. Não precisa ser assim. Né? Pode ser por ferramentas culturais, tendo em vista que o uso é um uso cultural histórico, né, das drogas. E as semanas de 8 a 12 vão ser as semanas da chamada mão na massa. Né? As semanas 8 e 9, agora eu não lembro. Enfim, no início tem o planejamento, e semana 8 eles planejam, rascunham, então beleza. Depois de entender a construção teórica e ver as ferramentas culturais, o que você vai fazer na sua escola? Então, o TCC desse curso era fazer algo na sua escola, uma ação educativa de educação para as drogas no viés da redução de danos. Né? Então, a semana 8 é para rascunhar isso, trocar essa ideia, conversar com os colegas no fórum para fortalecer essas ideias e ajudar no planejamento coletivamente. As semanas 9 e 10 são de implementação, então é o prazo que você tem de ir na escola, fazer acontecer, tirar foto, registrar, não sei o quê, e trazer para o fórum o seu relato, o que você fez. E as semanas 11 e 12 vão ser para, basicamente, discutir, né? Como é que eu vou dizer? Um testamento final ali do saldo, o que foi bom, o que deu errado, o que eu aprendi. Dá para fazer dessa ação um programa contínuo, que eu repito todo ano na escola? Funciona, né? Então, o interessante desse artigo, ele foca nessa parte das ações, né, do cinema e da música como produtos culturais
que levam a romper esse modelo tradicional informativo repressor. Então, em vez de uma palestra sobre as drogas perturbadoras, as drogas depressoras, as drogas estimulantes, drogas ilegais, drogas legais, a ideia é trocar esse assunto, inclusive na troca com os próprios alunos menores de idade, ver qual é a realidade deles, que eles certamente convivem com usuários, principalmente drogas legalizadas, né? O álcool está aí e duvido que haja família onde não tenha nenhum usuário, né? Então eles têm muito a trazer e é conversando com a realidade deles, com o que eles veem, com o que eles pensam, né? Com o que eles imaginam, que a gente consegue alcançar e educar para o uso de drogas, para a realidade de drogas que é pertinente para eles, né? Então, a cultura atua como um terreno neutro para iniciar discussões humanizadoras sobre vulnerabilidades sociais. E o motor do curso, no caso, pensando nos professores que estão fazendo o fórum, né, vai ser o próprio fórum. Então, o curso é sobre dar subsídios, ensinar a história das drogas, ensinar o que é redução de danos, mostrar um vídeo, uma música, mas é, acima de tudo, sobre criar um ambiente de aprendizagem colaborativa no qual a gente aprende e ensina aos outros, né? Nós nos formamos juntos como turma, né? Então, a regra de ouro vai ser como está sendo para vocês, né? A obrigatoriedade em responder as questões denunciado e comentar a resposta de pelo menos um colega e do mediador, esquema de réplica e tréplica, né? E, como consequência, né, esse modelo conseguiu romper com esse EAD instrucionista massivo, onde o foco é o aluno ler o PDF, fazer um teste sobre você entendeu o assunto que está no texto? Aí, beleza, você ganhou o certificado. Não é sobre isso, é sobre a leitura do texto como um disparador do assunto que a gente vai conversar e vai construir conhecimento em cima dele, né? E, E aí, Breno, deixa eu fazer uma fala aí, coisa Francisco. breve. Exatamente o que Diga. você colocou aí, da gente romper com essa prática mecânica mesmo da formação, né? Tipo assim, conhecer o pensamento do outro, né? Independente dele estar enraizado em mitos, em pré-julgamentos, é essa proposta da mediação, que foi criada, foi uma metodologia, né? De mediação, que vai pautando exatamente na gente mostrar para o cursista que ele aprende ao longo do processo. Ele aprende com a experiência do outro, com a intervenção do mediador ali, né? Então, essas experiências, né, na prática, a dúvida de um professor levar o tema, e aí o que o outro chegou e falou, pô, mas eu fiz dessa forma, e aí aquilo começa a ser uma comunidade mesmo de prática virtual, né, como você colocou. Isso é muito interessante porque não fica só no segmento da educação, né, mas a gente pode trabalhar em outras áreas, segurança, saúde, né? Tudo que for nessa possibilidade de haver trocas, né? De haver uma formação colaborativa, em essência. Bom marcar isso. Tudo bem, exatamente. Então, é um outro paradigma de educação online, né? A gente não está tão preocupado em massificar a formação de professores e formar e certificar, sei lá, quantos mil professores nesse Brasil. É menos a ideia. A ideia é mais criar pessoas que estão habilitadas e, como é que eu vou dizer, familiarizadas com essa educação que é colaborativa, com a troca, né? A troca é o que nos forma aqui, a troca é o que nós vamos levar para os ambientes educativos nos quais a gente vai atuar, né? Então, como exemplos, cadê? Ah, sim. O artigo traz aí duas interações, né? Uma dessas foi da professora Marta, de matemática, que estava com uma questão bem prática, né? Ela levanta no fórum que o fim do ano está chegando, que ela está muito preocupada porque está vendo que as turmas vão repetir. Imagina a matemática, que é uma disciplina que tende a ser difícil, né? Que as notas são bem baixas e tal. E aí ela pensou, estou aqui, eu tenho que fazer esse trabalho no final desse curso de drogas. Pensei, vou fazer um trabalho sobre drogas e violência, o que eles apresentarem eu vejo que eu pontuo e tal. E aí, a partir dessa inquietação dela e dela colocar muito sinceramente assim que ela estava meio desesperada e que o foco dela era tentar apagar o incêndio, né? Do tipo, o que eu faço com esse bando de aluno que talvez repita de ano, e, inclusive eu tenho que entregar isso aqui, que é um prazo, eu vou fazer isso aqui. E os outros professores, ao interagir com ela, foram
dando novas ideias até que ela terminou com outro escopo, né? Então, a professora Adriana de Letras trouxe uma ideia matemática, interessantemente, né? Dela trabalhar o orçamento doméstico. Então, faz um jogo que cada pessoa vai ter um trabalho e ganha X dinheiros, e aí você tem que ter uma lista das coisas que sua casa tem que comprar no mês. Tem que comprar o quê? Comida, roupa, transporte para ir voltar do trabalho, da escola. E aí que ela propõe que o aluno perceba a limitação do dinheiro e que talvez a droga pudesse entrar como uma parte da diversão, né? E a cervejinha no fim de semana, como é que fica? Temos dinheiro para isso? Olha o dinheiro que se perde e tal. E depois o professor Marcos de Sociologia pega esse gancho da professora de Letras e pensa no orçamento público, né? Falando que talvez fosse interessante pensar em quanto dinheiro o governo gasta na guerra às drogas, né? Nós que somos de um país do sul global, um país que não tem dinheiro sobrando, né? Sempre se fala em estado mínimo, em eficiência, mas para a guerra às drogas dá-lhe mangueira de dinheiro, né? Enfim, O então, Breno, Breno, tem diga. que te perturbar, porque você trouxe um exemplo que eu gosto. Esses exemplos aí, né, nas análises, eles mostraram, olha que interessante, gente, um cursista que está trazendo ali essa coisa de desespero, você vê que ainda não está muito claro para ela, né, como entrar ali com o debate, e aí vem uma professora de letras que começa a trazer um debate que já está tocando no social, ó perturbado aí. E aí vem do sociologia que já amplia esse escopo, ou seja, lá para professor de matemática. Então, percebam como uma pessoa já dessas, né, que já tem uma flexibilidade em compreender a redução de danos, né, as vulnerabilidades, os determinantes, ela no final, ela está contribuindo para a professora de letras, que já tem uma visão próxima, olha a negociação aí, e ambos contribuindo para uma perspectiva da professora de matemática, que embora possa não ter feito ali, ela foi num caminho ali de uma escuta, de uma troca. Gente, vocês percebem a grandeza do que eu estou falando, da aprendizagem? Olha o momento que a gente está aqui, conversando, aí eu, Bruno, papá, vocês estão vendo como várias ideias surgem? É isso, né? É essa dimensão do pensar que é importante. E olha a análise da pesquisa e como a gente vai chegando, né, a entendimentos, né, quando a gente vai pensando. Isso aí. E aí, como o Francisco acabou de falar, no fim das contas, a Marta decidiu fazer algo menor para uma turma só, porque ela estava sem tempo. Então, a turma que está mais ferrada, vou fazer uma exibição de cartazes, droga, sim ou não, não sei o quê. Então, acabou que, no fim das contas, ela diminuiu o escopo dela para a realidade local. Não posso nem questionar, porque você sabe, sei lá, o perrengue que ela estava passando lá. Mas a conversa foi interessante, como um fio foi puxando o outro, né? Inclusive, para um grupo de professores que estão ali, né, 49, interagindo e lendo uma coisa do outro, eu, por exemplo, quando fiz esse curso, as ideias que estavam colocadas lá me davam ideias. Gente, eu podia fazer isso na minha escola, né? Então, isso vira um repositório de conhecimento colaborativo, assim. Isso tudo não foi uma pessoa que propôs uma intervenção bem estruturada. A estruturação foi acontecendo na troca e quem é o autor disso? Um grupo, né? E aí você vai aplicar o quê? Na verdade, o desafio era você criar alguma coisa, mas você sempre pode ler uma proposta do professor de sociologia de orçamento público, por exemplo, e falar, pô, legal, vamos falar sobre isso na minha aula de biologia, por que não? Porque esses assuntos se cruzam. Droga é um assunto transdisciplinar por excelência, né? Então, essa sinergia aí criou uma intervenção crítica e estruturada graças à simetria de conhecimento, ainda que a aplicação na prática da escola local vai depender da realidade e das possibilidades do professor que vai entrar em ação, né? Uma outra interação também foi do professor de educação física, que vai falar sobre doping, então, do ponto de vista dele esportivo, né, de educação física, ele traz a droga da performance esportiva, o doping, falando sobre os malefícios fisiológicos, o jogo sujo no esporte, pensando para combater o uso de drogas pelos jovens. Então, você vê que ele já chega também com essa postagem inicial da ideia dele, com uma visão bem negativa da droga e tentando mostrar o problema, o terror, como é ruim para os jovens. Novamente, sabemos aqui que eu não estou aqui fazendo apologia ao doping, né? Não é sobre isso. Mas é sobre como a gente aborda isso de maneira construtiva. E aí a professora Adriana, de letras,
também acho muito interessante o transdisciplinar. Aí, lá vem a pessoa de história, a pessoa de letras, né? Ela pega um artigo de divulgação científica da super interessante e fala, legal essa ideia do doping, mas olha esse artigo aqui que está falando do uso de bombinhas de asma por nadadores olímpicos. Estava dando uma coisa que, tipo assim, sei lá, 80% dos nadadores olímpicos, então estamos falando dos melhores nadadores do mundo, tinham prescrição para bombinha, né, broncodilatador. Será que, assim, o percentual da população mundial que tem asma e precisa usar bombinhas é bem menor do que 80%? Por que será que tem tantos usuários de bombinha broncodilatadora entre os nadadores? Será que os asmáticos são particularmente bons de natação? Ou será que isso é um doping para eles respirarem muito melhor durante a prova, né? Então, enfim, se tem uma prescrição médica que permite que eles usem uma medicação que aumenta a performance, eles vão usar. E aí, então, o que ela propõe é uma coisa muito mais, em vez de isso é bom, isso é ruim, olha como é uma nuance, como são esses ídolos do esporte, essas pessoas que a gente almeja e fala, nossa, são os grandes nadadores batendo recordes. Como esse tipo de esporte de elite, num tipo de situação onde a performance é meritocrática pra caramba, né? O dinheiro que ele ganha, o sustento dele vai depender muito do ranking que ele alcança ali nas competições, empurra ele para, né, é um estímulo para que ele acabe usando medicamentos de asma como melhoradores de performance, né? Então, rolou um desvio de rota. Ainda é sobre doping, mas em vez de falar do medo que a droga faz mal ao corpo, vira uma discussão sobre ética e saúde pública, né? Quer dizer, tem tanto asmático assim no esporte de alto rendimento? Não, é uma questão ética, mas se pode, eles vão usar? Pô, se eles têm que fazer dinheiro ganhando títulos para os seus patrocinadores, para os órgãos de fomento esportivo dos seus países, eles vão ter que se sustentar, porque essa é a realidade. Então, olha só que interessante, como a droga passa a permear mais uma via da nossa sociedade de um jeito muito particular nesse recorte populacional, né? Visto nessa interação entre a professora de letras e o professor de educação física por meio de um artigo da super interessante, né? Divulgação científica. Então, o fórum, né, a disciplina EDS desse ano relatado no artigo, teve uma taxa de retenção altíssima, né? Então, das pessoas inscritas no curso EDS, 72% concluíram. Então, uma taxa muito alta para cursos de formação continuada de professores. Normalmente, nas primeiras semanas, você já tem uma grande evasão e os que ficam logo depois das primeiras semanas são os que se formam e não chega a 70%, né? E analisando o público aí que estava, a grande maioria, 91%, são professores ativos em sala de aula, 81% deles em rede pública de ensino, e era um público também altamente qualificado, né? 68% já tinham pós-graduação lato sensu, e 17% já tinham mestrado. Então, mostra que a aprendizagem colaborativa não é só uma dinâmica fofinha e bonitinha para quebrar o gelo, coisa do tipo. Ela funcionou para ensinar bem pessoas que já eram muito bem capacitadas. Então, o que faz todo sentido se você parar para pensar. Se você está num grupo entre pessoas pós-graduadas, bem capacitadas, você tem muito a aprender trocando com essas pessoas, né? E também muito a contribuir com essas outras pessoas. E o papel do mediador, nesse caso, vai ser menos de um professor, né? Então a gente volta ao conceito de Paulo Freire, né, dessa educação bancária, como ele que tem o conhecimento e deposita sobre os alunos, e o papel do aluno é receber o conhecimento e devolver de volta quando perguntado, sem corrompê-lo, né? Então eu quero que você cuspa de volta na prova exatamente aquilo que eu te ensinei, né? E o mediador aí vira um orquestrador, ele propõe, ele toma iniciativa, ele diz o caminho que a gente vai seguir, vamos ler esse texto, vamos ter essa disciplina e tal, mas o que acontece durante essa jornada é uma troca que ele vai estar ali orquestrando, tanto entre os cursistas, quanto, por exemplo, fazer o cursista ir na sua escola, fazer a ação, né, do mão na massa, a própria existência desse mediador como parte do curso GPED, que vai entrar em contato com universidades e outras organizações não
acadêmicas, secretarias escolares e tudo mais, né? Então, o mediador não está ali para dizer qual é o gabarito da questão, né? Ele está pensando coletivamente com os cursistas qual é a situação que ele está vivendo ali, né? Então, o cursista, por exemplo, a professora de matemática, que trouxe a problemática da turma dela, está precisando de nota, essa é a problemática específica dela. E esse é o espaço para isso mesmo. Então, qual é o papel do mediador? Não tem uma resposta para isso. Então, se é isso que está acontecendo, logo aplique uma prova, faça um trabalho com cartaz. Não, vamos pensar junto. Que estratégias a gente pode ter, né? É viável? Cabe no tempo? Cabe nas suas turmas, né? Garantir continuidade de parcerias. Então, como eu falei, nas últimas 2 semanas, depois do Mão na Massa, o mediador trazia esse questionamento, né? E aí, aplicou? O que deu certo? O que deu errado? O que nós aprendemos? E de que maneira a educação para as drogas pode se tornar um programa contínuo onde você atua, né? E a unidade pedagógica, que tem a ver com aquela questão da simetria entre os participantes, né? Saber que ele, como mediador, eu aqui como tutor, o Francisco também como professor, orientador e coordenador do curso, a gente não está aqui tanto para ensinar ninguém, né? A gente está aqui para trazer o que a gente tem e receber de volta e poder colaborar uns com os outros. Mas tem sempre gente chegando aqui e trazendo novas perspectivas para o GPED, novas ações, novas parcerias, e da gente a mesma coisa, no que a gente puder ajudar, trocar e contribuir. Certamente temos profissionais excelentes dentre vocês aqui conosco, que vão poder nos ajudar e a gente se ajudar cooperativamente. Então, a gente tem aí essa sinergia entre a redução de danos e a aprendizagem colaborativa, que forma a essência desse fórum, né? Então, a redução de... Esses dois pilares são pilares empáticos, né? Então, a empatia com o aluno, com o usuário, na redução de danos, entendendo o contexto social, tal, saindo desse paradigma punitivista, excludente, né? E a aprendizagem colaborativa também numa empatia com os seus colegas, com os pares, com quem está ali na luta, em outra disciplina, em outra escola, com quem é seu tutor, e ao se colocar no lugar do outro, né, a exercer essa empatia, a gente consegue aprender e contribuir, né? E o resultado disso é que o saber que é produzido nesse tipo de curso é bastante democratizado, os profissionais tendem a se sentir menos isolados, né? Não sou só eu, professor de biologia na minha escola, eu percebi, aprendi nesse curso, que tem vários professores em várias escolas por aí, de diversas disciplinas, passando por situações semelhantes, que eu posso ajudar, que eu posso aprender, né? Então, a gente pode, a partir desses aprendizados, criar ações e culturas nas nossas escolas, se tudo der certo, né? Que criem raízes e que se tornem, né, de longo prazo, contínuas. Então, a parte final do artigo, né, vai falar dos cursos online, né, que ele conclui que se os cursos online são amparados por mediações democráticas, né, ou seja, a sinergia e a simetria de ações e de papéis entre as pessoas, você tende a fomentar novas propostas educativas, porque ninguém está ali esperando que o professor diga alguma coisa ou está com vergonha de falar nada. Você tem que falar. O curso é assim mesmo, tem que se colocar e a gente se coloca junto e vai progredindo. E colaboração em redes interdisciplinares, né? Os cursos centrados na aprendizagem colaborativa são motivadores para a formação continuada dos professores. Os assuntos que não estão previstos podem surgir, ou seja, o que se fala no curso não é o que está na ementa necessariamente, a ementa é como um fio condutor e um disparador, mas no detalhe, na minúcia, o que se fala é o que surgir, o que for relevante aos cursistas que estão atravessando esse percurso, né? Isso estimula o diálogo interdisciplinar e interlocuções sobre o consumo de drogas a partir da construção de novos cenários de aprendizagem. Então, é isso. Conclui minha apresentação. Muito obrigado aí, pessoal. E vamos conversar agora. Muito bacana, Breno. É a primeira vez que eu ouço alguém apresentar um trabalho meu, desse, né? Esse da tese. Achei muito legal a forma que você capturou os exemplos que botou, né? Ficou bem didático mesmo. Acho que eu não faria melhor que você. Um profissional na área de ser didático. Já
Essas combinações são ótimas, mas muito bom. Foi muito bacana, eu acho que o pessoal percebeu, né, gente, o contexto do que ele está falando. Ele está falando de aprender, né? Ele está dando um cenário aí de formação de professores, mas poderíamos ser nós aqui, vocês fazendo essa formação, né? Então, assim, é um cenário de resistência mesmo, né? De mostrar que, assim, todo mundo aprende. Para começar, né? O tema é secundário? Isso a gente já tem trazido aqui, tem debatido, né? Parece que antes dos governos anteriores, a coisa estava ainda mais em voga, redução de danos, depois vem, né, essa mudança do governo federal com Bolsonaro, aí tudo, a redução de danos fica fragmentada, né? Aí fica aquela coisa da Senad também apertado ali. Enfim, muita coisa mudou, né? E depois disso a gente começou também com outros planos, né? A questão da cannabis, por exemplo, né? A descriminalização. Então, assim, a coisa também foi lá e foi cá, né? Foi tipo um gráfico, né? Vocês veem assim? Né? Então a gente. E agora a coisa das telas, então, muito movimento. Mas o curso ele mostra um cenário legal, e aí, gente, fica a notícia. O curso que vocês estão fazendo dessa especialização, ele foi feito no modelo desse curso para professores, exatamente nesse formato, né? Na forma do fórum, de ouvir o que a pessoa pensa, né? De fazer a conexão, né? O trabalho intelectual com o texto, para dar referência, né? Para eu falar, pô, alguém está falando disso, ó. Eu penso parecido, né? Essa pessoa também está falando disso. Então a gente vai se identificando nas leituras. Por isso que a leitura é fundamental, né? E a gente só não botou mais de um texto para não ficar muita coisa para vocês, né? Para vocês também fazerem com calma. Às vezes menos é mais, né? Às vezes com pouco texto a gente pode, né, desenvolver bastante aquilo ali. E a gente pensou nesse formato, de um participa, estimula o outro, aquele comentário. É isso que a gente quer fazer também com vocês, né? Porque no final vocês vão perceber como essa aprendizagem colaborativa ela existe. Ela está ali, né, no círculo ali do curso, da coisa acontecendo. E é curioso que até eu, né, quando eu mediava mais, né, acho que hoje eu fico mais nos bastidores, né, mas durante anos eu sempre fui da mediação, eu criei esse caminho, né, de mediação, que pode parecer protocolar, mas não é. O aluno participar, comentar né, o tutor, comentar um colega, pô, mas isso é mecânico, não é. Não é por quê? Porque quando você vai naquela linha pô, tem que fazer para ter a nota, quando você vê, você já se entusiasmou e você já está no bate-papo, sabe? Não quero conversar, não, mas aí você começa a conversar, escrevendo, quando vê, você já está imerso, um diálogo. São narrativas ali, né? Aí um futucando, falando da ideia do outro, e aquele bate-papo, tudo isso digitado, né, gente? Então, assim, é amparar mesmo na tecnologia, na escrita, para a gente conversando, né? E isso fica até interessante, né? Fica dinâmico, fica curioso, né? Essas trocas que vão acontecendo ali, né? E como o caminho da redução de danos ele vai entrando também. Muitos professores parecem assim entender, mas quando você vai olhar na entrevista, nos outros dados, você vê que às vezes existe uma pequena contradição, né? Mas a lógica de um colega compreender e ele estar conversando com o outro, isso é incrível, né? Essa é a grande sacada de a lógica, né? Mesmo sendo remoto, mesmo sendo ali com os dedinhos, né? Então, quem tiver dificuldade aí, vai com o tempo aí melhorando. Acho que alguém levantou a mão, uma mãozinha. Lourdes. Fala aí, Lourdes. Oi. Não, eu só quero dizer uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar, né, que é assim, o tema ele está secundarizado na educação, né, que a gente bem diga isso. As outras áreas, elas estão levando o tema adiante. As É verdade, pesquisas concordo. na área da biomédica, na área jurídica, esses campos, eles estão muito fortes, com muita atuação. O que a gente tenta problematizar aqui é que isso não chega na educação. Quando a gente tinha o cenário anterior a essa conjuntura legal que a gente tem agora, né? Antes da BNCC, antes do novo ensino médio, né? Quando a gente tinha uma outra conjuntura legislativa para a educação, quando a gente tinha o PCN, né? Os PCNs, eles previam debates sobre drogas na educação. As leis de drogas, até a lei de 2006, que é a que ainda está em vigor, ela também prevê debates na educação sobre drogas.
e debates não necessariamente pautados no proibicionismo. Abria-se uma brecha para a redução de danos, especialmente nos PCNs. No PCN Saúde, no volume 10, no seu volume 10, ele abria esse espaço para a educação. A legislação atual é que tirou isso, né? Ela já não deixa mais espaço para que haja debate sobre drogas no campo da educação. É isso que a gente está falando aqui quando o debate está secundarizado. Ele não está secundarizado nos outros espaços, não. A gente teve aí uma opção de coisa acontecendo. A gente teve a regulamentação da descriminalização da droga no STF, né, que foi uma discussão que já vem desde lá de 2015, não reverberou no campo da educação. A gente tem uma opção de coisas acontecendo, né? A cannabis medicinal chegando ao SUS, tem um monte de coisa acontecendo. E isso não chega na educação. É disso que a gente está falando. A educação, ela tem produzido um silenciamento nesses termos. A gente está falando da educação formal também, né? Porque é isso, né? Educação é uma profissão de coisas, né? A gente começou conversando aqui, eu e a professora Florence aqui conversando, ela está fazendo um curso de educação canábica, né? E aí a gente tem que pontuar isso, educação para quem, educação do quê, de quem para quem, né? Como se faz isso. O que a gente está pontuando aqui, que é o objeto de análise da gente, né, que é o campo de investigação de muitos de nós, é a educação formal, entendendo que esses outros espaços educativos, eles também produzem educação, entendendo que boa parte do trabalho da saúde é um trabalho educativo. Educação primária é um trabalho educativo, né? Você tem que passar protocolos. Prevenção é um trabalho educativo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pontuar, né? E que, nos últimos anos, nessa mudada e nessa guinada que deu o país e o mundo, né, nesse sentido de uma, né, dessa retomada desse conservadorismo, né, essa guinada à direita e à extrema-direita, esse espaço na educação tem sido perdido. O que é uma pena, porque, como a gente está vendo, a situação das drogas, ela se alterou muito nesses últimos anos, né? O debate da descriminalização, como eu falei, né? A própria ideia agora do Trump querer colocar o crime organizado, o PC, o CV, PCC, como grupos terroristas, né? Novamente, parte de uma política de, né, retomada dessa guerra às drogas, que a gente sabe que, na verdade, a droga ali é um dispositivo de controle de outras coisas, né? A droga está sendo usada como um elemento para se exercer uma intervenção direta no Brasil pelos Estados Unidos, no momento crucial, que é o momento que a gente vai ter eleições presidenciais daqui a pouco. Então, a droga é esse dispositivo que você manipula assim, assado, né? Como fizeram lá na Venezuela. Tiraram o Maduro, alegando que ele era a favor, né, do narcotráfico, que ele era... Enfim, né? Então, no meio dessa discussão toda, dessa efervescência toda que a gente tem, o debate no campo da educação, o debate sobre as drogas no campo da educação, ele foi retirado. Ele não consta na BNCC, os PCNs foram desatualizados, a BNCC trouxe os temas, os TCC, os TCTs, né, que são os temas contemporâneos, transversais contemporâneos, então a gente mudou tudo, e o tema não está mais lá. Então, essa é uma questão. E é em função disso que o Francisco está dizendo, né, que lá na CCERJ, na Fundação CCERJ, a nova gestão tem implicado com o curso, né? Tem dito que o curso tem que sair da área da educação e ir para a biologia,
que não é para ela ficar na educação, ela tem que ir para a biologia. E o nosso debate aqui, a nossa resistência aqui é pela manutenção desse debate na educação formal e como forma educativa nos outros espaços de educação não formal e informal. É nesse sentido que a gente está falando aqui. Então, esses são pontos importantes da gente marcar, né? Porque diz respeito à conjuntura atual. E só mais uma coisa, viu, Breno, antes eu sei que eu estou falando muito, né? É que esse cenário, né, que a gente está falando, acabou que eu me perdi aqui. Pode falar, eu vou lembrar agora, daqui a pouco eu falo de novo. Espera aí, deixa eu... Estava falando, ia falar sobre o negócio e me escapou. Acontece. Pois é. Fala aí. Não lembrei não, achei que tinha lembrado. Não, eu só ia falar que tudo isso lembra aquela frase do Darcy Ribeiro, né? A crise da crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, Lembrei. não se fala de droga. Tinha no PCN de 98, aí na BNCC depois sumiu. Aí a droga, estamos aqui no curso na área de educação. Não, sai da educação, vai para a biologia. Não, não é sem querer, não é uma crise. O assunto droga, que está sendo avançado no jurídico, no médico, no social, ele está sendo escanteado na educação por um projeto reacionário, por uma visão de sociedade que entende que falar de drogas para menores de idade é um perigo, é um desestruturador da família e da sociedade. Exato. Isso é um projeto. E a gente aqui é uma célula de resistência. Eu não sei se você ainda vai falar, Lúcia, só para dizer que a Giovana levantou a mão. Quem então, levantou? Giovana Moura. Sim, deixa, eu só queria falar sobre essa coisa da metodologia. Você termina e depois a Giovana fala. Tem a Giovana e a Daniela, que eu vi agora também levantou a mão. Essa coisa da metodologia, né, colaborativa, veja bem, né, o que o Francisco está falando é que ele coloca em prática nesse espaço virtual a metodologia Paulo Freire. Não é? Então, significa o quê? Que todo mundo aprende com todo mundo, né? Todo mundo ensina e aprende ao mesmo tempo. E ele conseguiu fazer isso nesse curso, num curso virtual, né? Num curso EAD. E esse né? Não é aquela coisa de você... E isso a gente aplica aqui, nesse curso, né? A ideia não é você ler o texto e responder pergunta. A ideia é você conhecer o material e conhecer os outros, seus colegas, que eles estão falando também. Porque esse é o bate-papo, né? Esse que o Breno, então, né, com tanta propriedade, nos apresentou. A grandeza é essa, né? É você conhecer o colega que está lá não sei onde, que está vivendo... E aqui, ainda de uma forma mais multifacetada, porque aqui a gente tem um grupo da saúde, né? Da assistência social, psicólogos, e que estão, né, trazendo policial, que traz a sua experiência para cá. Então, essas vozes sociais, né, elas se colocam, então é preciso entender a dinâmica proposta no curso, né? Essas vozes, elas estão se colocando ali. E essas vozes em interação, a ideia é que a gente leia, a gente não... num momento como esse aqui, há pouco espaço para isso, mas aqui também tem, mas lá também, no cotidiano do curso, a ideia é essa interação, esse conhecimento, essa troca. O curso não só oferece um material, o curso também, né, recebe, e a gente troca. Isso é Paulo Freire no espaço virtual, né? É uma metodologia, a metodologia Paulo Freire aplicada aqui, né? Num espaço que teria tudo para ser uma educação bancária, né? E isso está além, né, do que de uma metodologia ativa no sentido das novas modalidades da BNCC.
Não, ela tá trazendo uma outra categoria, né, de interação. É só a gente entender e participar disso para poder ter ganho. Já falei muito, é isso aí. Desculpa, Breno. Giovana, quer falar? Pode falar. Oiê, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, tá bom. Boa noite, Então, tá gente. funcionando. É, eu fiz a Lato no ano passado, né? E a ideia é continuar seguindo aqui também nos encontros. E fiquei pensando um pouco sobre o conceito mesmo, né, da aprendizagem colaborativa. E pensei em compartilhar com vocês também um grupo que eu fazia ano passado, que foi um pouco também o que eu escrevi, né, no meu TCC da pós, que está muito vinculado também à educação informal, assim. E ouvindo um pouco agora a Lourdes falar, eu fiquei pensando em algumas aproximações, assim, né? Porque eu fazia um grupo com adolescentes e jovens em uma medida socioeducativa, né? E a demanda que chegou para a gente era para a gente conversar com eles sobre o uso específico de uma droga que estava tendo no território. Na época eu era psicóloga de um serviço de saúde, assim, e aí a gente foi refletindo, né, eu e outros colegas que estavam fazendo o grupo, como que a gente poderia trazer esse elemento, né, essa perspectiva da saúde que foi colocado para a gente e transformar numa perspectiva educativa, assim, né, e de educação para as drogas, né, entendendo que, principalmente no atravessamento da vida desses meninos, discutir sobre drogas ia muito além de uma substância e o efeito daquela substância, assim, né. Então a gente foi pensando como os questionamentos que apareciam ali e com as limitações que a gente tinha, como que a gente poderia usar isso como uma ferramenta educativa, né? Então a gente foi fazendo, enfim, vários grupos, principalmente utilizando elementos da cultura hip hop, assim, para discutir sobre drogas, né? Então, e seus diversos atravessamentos, assim. E aí, acho que o que foi interessante que eu pensei também, né, nessa relação da informalidade com a educação formal, né? Porque acho que a gente utilizou elementos da educação informal ali, principalmente a cultura hip hop, né? Dentro de um serviço, mas o quanto isso também, de maneira secundária, né? A gente fez o grupo com os adolescentes, mas o quanto isso causou um efeito na própria equipe que estava pedindo para que a gente falasse apenas da substância, assim, sabe? Então, a relação com os técnicos do serviço também foi bem transformadora a partir dessa lógica da informalidade mesmo, assim, da conversa, da música, né, da trocação de ideia, e o quanto depois de vários encontros eles foram dando essa devolutiva pra gente, assim, poxa, faz muito mais sentido mesmo discutir de uma maneira ampliada, assim, né? Então, o quanto essa aprendizagem colaborativa, né, ela vai, né, o nosso foco ali era os adolescentes, né, mas o quanto ela foi sendo ampliada para todo mundo que estava ali naquele espaço, assim. Então, acho muito interessante também os efeitos disso, né? Dessa colaboração, assim, né? Tem um efeito primário, secundário, eu acho que isso é muito, muito bonito, assim. E é um ganho enorme que a gente tem, né? Então, é isso. Essa fala da Giovana é muito bonita, né? Essa atuação, que a realidade onde ela fez a ação dela, impactante. Mas me faz lembrar o texto da primeira disciplina, né, do curso que vocês estão aí fazendo, da professora Rosa Del Olmo, que ela trabalha os paradigmas nos quais as drogas são vistas, né? Então, eu me lembro que quando comecei o curso, eu não entendia muito bem essa definição dos paradigmas, né? Então, eu entendia o proibicionismo, né? A droga vista como um elemento corruptor da sociedade organizada e o traficante como esse monstro que quer, né, ganhar dinheiro e se tornar poderoso acima da miséria e do sofrimento humano e da desagregação familiar e tal. E o paradigma da saúde, para mim, já era uma redução de danos. E aí foi através do curso que eu entendi que tem uma diferença muito importante, né? Porque quando você troca do proibicionismo, do terror, para o paradigma da saúde, ainda que exista um progresso no sentido de você tem mais acolhimento aos usuários, né? Ainda assim
é droga-cêntrico, né? Ainda assim você entende que a droga é o aspecto central e o mais importante é como ela atua no corpo, como a Giovana falou. Então aí você como profissional de saúde física ou mental, você tem que falar da droga e se a pessoa está deprimida ou se ela está em crise, sei lá, bipolar ou psicótica, o que seja. Então, assim, foca na saúde física e mental, foca na substância, né? Não pensa na história, não pensa no contexto, não pensa na cultura, né? E aí você ainda tem uma visão muito problemática, né, da droga como um determinante na vida da pessoa, onde ela não tem agência, não tem história, não tem individualidade, não tem particularidade. E a redução de dano vai propor, não. Então, por exemplo, que a maioria dos usuários das diversas drogas que existem por aí, independente do status de legalidade, a maioria dos usuários faz uso sem qualquer problema, né? É a diferença entre uso, abuso e dependência, né? A maioria dos usuários faz sequer abuso, faz uso esporádico e convive perfeitamente com a sociedade, é um membro ativo que contribui positivamente com todo mundo ao seu redor. E eu acho, depois que eu percebi a diferença entre o terror, a perspectiva da saúde e a redução de danos, eu pensei, cara, como é louco a gente enquadrar a droga nessa lente de negatividade, né, de como um grande causador de problema, quando estatisticamente falando o problema é a exceção, não a regra, né? Me faz pensar, por exemplo, numa crise social que tem acontecido na geração Z, não sei se vocês têm lido isso, acompanhado, né? Mas os jovens, eu tô com 41 anos, eu sou millennial, né? Mas a galera dos 20 e poucos anos, eles tem, em vários países, inclusive o Brasil, tem sido documentado que eles estão menos sociáveis, né? Então, eles são pessoas que, quando estão na universidade, fazendo graduação, muitos deles querem ir para a faculdade, fazer a matéria, ir para o estágio, terminou, vou para casa. E a festa e a chopada? Claro que ainda existe a chopada na universidade, mas ela está bem mais vazia do que ela já foi, né? Tá, existe, mas tem menos gente. Eles estão saindo menos, estão fazendo menos sexo, estão usando menos drogas, né? Então, pensando do ponto do puritano, da saúde, você poderia pensar, ó, estão usando menos drogas, logo é uma geração mais saudável. Mas você pensando no contexto geral, né, nesse caminho dessa história que leva até aqui, você se pergunta, é mais saudável mesmo? Sim. Porque saúde é um contexto, é um conceito amplo, é biopsicossocial. Porque uma coisa é a pessoa que reduz o uso de álcool ou adota a abstinência, para de beber, porque ela quer, não, vou correr, vou fazer uma maratona, porque meus parâmetros, fiz um exame médico e, puxa, meu coração, minha pressão, meu sei lá o quê, entendeu? Tive um filho, fiquei preocupado com a minha longevidade, preciso envelhecer bem. Tem várias razões para você usar menos droga ou parar de usar, né? Várias razões justas, sei lá, boas. Mas o mapeamento dessa geração atual mostra que eles se sentem socialmente desconfortáveis. E o uso de drogas, muitas vezes, é um uso feito socialmente. Tanto é que, enfim, beber, né, uma frase que um amigo meu falou que eu achei sensacional. Dezembro é sexta-feira do ano, né? Tudo é motivo para beber em dezembro. É festa da firma, é amigo oculto dos amigos da infância, é o Natal com a família, é o Ano Novo, né? Tudo é motivo para se drogar, né? Então, essa experiência social da droga é importante a socialização, né? Vi até, agora não vou lembrar quem foi, mas vi uma entrevista com algum professor, pesquisador, falando que a minha fala será controversa, mas eu acho que os jovens deveriam beber mais, cometer mais erros, fazer mais besteira, aprender com o erro, viver, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa visão negativa das drogas, no sentido de que o uso, né, ainda que tenha riscos, a gente tem que ter consciência e amparar e ajudar quem tem os problemas, que são muito reais. A gente também Não? tem que... Não, né? Não. Vinícius, Sei lá o que é isso. Vinícius, o microfone do Vinícius está aberto. É mesmo assim, tá aí. Então, enfim, eu fiquei pensando nisso, né? Vinícius, desliga o microfone. Ah, desligou.
eu fiquei pensando nisso, né? Que o paradigma da redução de danos nos permite olhar as drogas com esse olhar mais da nuance, né? Que existem usos que podem até, em certos contextos, serem considerados construtivos, interessantes, né? Socializadores, enfim. Não é só o mundo ideal, é aquele mundo do panfleto, qualquer testemunha de Jeová, que tem aquele panfleto de todo mundo se abraçando, numa relva, com os tigres, os arco-íris, será um mundo sem drogas, né? Essa não é a realidade. A Roberta falou que é uma geração mais chata. Pode ser, mas o que me preocupa é que se fosse chato porque ele pensa diferente de mim, porque ele gosta de uma música que eu não gosto, beleza. Mas me preocupa porque eles parecem que também estão mais deprimidos, estão mais ansiosos, né? Não é que eles estejam parando de fazer sexo porque eles estão muito interessados por outras coisas construtivas, é porque eles preferem gastar mais tempo ficando em casa scrollando na tela no TikTok, sabe? Isso eu acho, enfim, saíram da droga química, foram correndo para a droga digital, sabe? Eu acho isso tudo bem preocupante. Breno, tem uma coisa que a gente tem que pensar, né, e ponderar, que é o fato de que a redução de danos, exatamente porque ela não propõe a abstinência, ela acaba sendo uma proposta problemática em certos aspectos, e aí eu assumo todos os riscos de dizer isso, né, para adolescentes, né, porque a escola, né, quer dizer, jovens e crianças menores de idade, eles estão sob os cuidados dos pais, dos professores, né? Eles não têm autonomia, eles não têm, não são responsáveis por eles mesmos, né? Nem os de 18, nem os de 20, né? Quem dirá os de 12, 14. Então, a gente não tem na educação uma proposta definida para jovens e adolescentes, pautada na redução de danos, que não assuste educadores e pais. Né? Por quê? Porque, de fato, essa idade é uma idade complicada. Né? A adolescência, não sei o que, tal. Existem vários estudos, isso é uma marca dos trabalhos sobre drogas na educação, é abordar exatamente essa dificuldade da adolescência, as características da adolescência, né, tentar entender que tipo de suporte que eles precisam e tal, e agora com todas essas demandas em saúde mental, o negócio, né, tomou uma dimensão ainda maior, e aí, né, diante dessas fragilidades todas que estão postas, e veja bem, as fragilidades em saúde mental que acomete a adolescência hoje não tem nada a ver com as drogas. A maior parte delas não decorre do uso de drogas, né? Decorre da rede social, decorre do sistema capitalista, das relações que estão mais fragilizadas, decorre de um modus vivendi que a sociedade está desenvolvendo. Não tem necessariamente a ver com as drogas. Né? Muitas vezes as drogas é aquele momento em que a participação desse jovem na sociedade, ele encontra um lugar de desestressar, de relaxar, e isso continua sendo, né, ainda um caminho, porque sempre se discutiu o porquê de as pessoas usarem drogas. Né? Essa é uma discussão que uma discussão que leva às correntes filosóficas, existencialistas, né? Por que o ser humano usa droga? Para fugir da dor, para encontrar felicidade. Então, a gente está sempre nessas referências, né? De que é preciso droga para fugir de um estado ou atingir um outro estado. E a geração atual, né,
que usa droga, ela usa droga para se divertir. Ela usa droga para se divertir, né? Faz parte da cultura do divertimento fumar um baseado, né, usar um doce, fazer uma coisa e tal. Existem várias estratégias, né, coletivas, gregárias, de cumplicidade, de uso de drogas entre jovens que não são necessariamente situações de fuga que a literatura clássica coloca, né? Não, né? Existem novos sentidos do uso de drogas nessa nova geração, dessa geração que está usando drogas, né? Não é toda a juventude, né? Toda essa geração que está usando. Mas aquela usuária de drogas, ela está num outro código, né? E ela está usando droga para isso, para diversão, para dar um brilho, né? Para trazer um plus. Tem todo um código, tem toda uma nomenclatura para esse uso. E a gente, na educação e a própria família, não consegue achar um meio de falar sobre isso, né, especialmente a escola, que não seja o da abstinência. A saúde até pode pontuar algumas coisas. A saúde até pode, mas a escola, ela não tem tanta liberdade quanto tem a saúde. Né? São as ingerências que você tanto fala, né, Lourdes, também. Ó, tem uma pessoa que está levantando o braço ali, Tajaús, mas... Ai, desculpa, gente, está no nome da minha empresa, Daniela Braga. Ah, Daniela. Daniela, eu já falei muito. Que eu entrei. Dani, antes de você colocar, deixa eu só, a gente já está caminhando para o encerramento, tá? Então, depois da Dani, quem quiser colocar a palavra, para o Breno já ir encerrando, tá bom, gente? Porque a nossa live está prevista para terminar 8h30. Eu fiquei pensando aí sobre as falas, né, dos professores, a Giovana. Eu acho que o Breno trouxe uma questão aí que é a luta antimanicomial, né? E apesar da gente ter vencido uma parte dessa luta, a gente continua com alguns comportamentos, né? Tanto nos locais de saúde, CAPs e outros ambientes, né? As coisas ainda se reproduzem em determinados níveis, como era antigamente, por mais que seja diferente, né? É uma luta constante, e dentro da educação. E eu acho que tudo perpassa também sobre a questão, como a professora Maria de Lourdes falou, né? Nem todo mundo usa para fugir da dor, né? Muitas vezes para ter prazer, um prazer que socialmente, normalmente, nos é caçado, retirado de várias formas, né? A gente pode usar a questão religiosa, enfim, 500 situações que a gente tem aí. Mas a questão talvez seja o questionamento, como nós, sejamos da área da saúde ou educadores, a gente ainda tem um resquício dessa política, né, manicomial. Mesmo a gente que estuda profundamente esse assunto, eu acho que eu trabalho no CAPS, né, e eu me pego seguidamente tentando desconstruir através da escuta. Eu acho que a escuta, né, dos nossos pacientes lá, que me faz refletir sobre muitas coisas. E eu acho que falta na educação a escuta. Né? Alguém falou aqui, a gente comentou, né, que a educação, normalmente, ela não é muito colaborativa, ela vem, muitas vezes, né, de cima para baixo. Então, é como construir não só essa educação colaborativa, mas também dentro da saúde, dentro da gente, nas nossas ações, né? Porque muitas vezes, sei lá, num grupo de CAPs acaba sendo muito mais os geradores dos grupos a falar, mais às vezes do que propriamente os usuários a nos trazer as questões dentro da escola, dentro da educação. Então, acho que como que a gente faz uma educação ser realmente colaborativa. E aqui vou falar uma coisa para os meus colegas que me incomodam um pouco também, por exemplo, nós estamos em 28 pessoas. Quantas aqui estão com as câmeras abertas? Né? Isso também é um questionamento que eu trago, né? O quanto que a gente está disposto a enxergar o outro e a se deixar enxergar nesse processo. E eu acho que isso começa pela gente
para a gente conseguir construir isso tanto na educação quanto na saúde. Eu vejo muita falha na saúde, apesar da saúde estar, né, talvez mais acostumada a ver esse tema, mas eu acho que a falha da educação justamente é a que sempre foi, independente de drogas ou não, que é a escuta, né? A educação, falta escuta na educação, como eu acho que ainda falta na área da saúde também. A aprendizagem colaborativa conversa exatamente com essa escuta, né? É sobre falar, sobre se colocar, sobre aparecer e sobre escutar. É na troca que a gente constrói. É interessante isso, né, que a Daniela traz para a gente, porque é a Daniela que falou, né? Agora, é isso, a Daniela que falou. Porque o que a gente está vendo na educação, por exemplo, né, no debate das drogas, é um retrocesso que eu vou dizer para vocês, assim, é dos mais assustadores, assim. Eu trabalho material educativo, né? Então, eu trabalho material didático, material paradidático sobre drogas, e, para minha surpresa, eu vi que 2 livros da década de 70 sobre drogas, os primeiros livros sobre drogas para a educação, eles estão sendo reeditados. É um livro chamado O Estudante, que até um aluno meu fez uma dissertação sobre, um livro da década de 70, que tem todos aqueles estereótipos que o Breno falou, drogacêntrica, de uma mudança brusca de personalidade a partir do primeiro uso. E esse livro, ele está na 52ª edição, pela Global Editora, acabou de ser relançado. Se ele está sendo relançado, é porque o mercado editorial está apostando, né, num determinado discurso sobre drogas que está vigente, e que ele está colocando, então, esse livro para reforçar esse discurso, né? E um outro livro que tem também, que é 10 anos mais jovem, né, do que esse, que é A Droga da Obediência, também um livro muito lido por muitas gerações, que já vendeu... Oi? É do Pedro Bandeira. Do Pedro Bandeira, que deu origem a uma série, que vai virar livro agora, ou vai virar filme, né? Foi relançado também em 2024. E é um livro que, assim, ele até aborda esse primeiro, né, o Droga da Obediência, aborda o tema, são 2 livros que os professores costumam usar para falar do tema. E são livros péssimos, proibicionistas, drogacêntricos, centrados no CMI, que não trazem nada que possa contribuir para o debate, e estão sendo relançados. Eu acho que isso é um sinal do retrocesso que a gente está vivendo nesse momento, né? Esse discurso é que está se renovando, está ganhando fôlego para novamente adentrar o espaço da escola, porque eles estão sendo, se você observar o livro, ele vem com um encarte para professor. Então, ele está se propondo a ser um livro para a educação, para ser usado no espaço da educação. E é um terror. Então, a gente está num momento de, assim, não somente o tema está sendo secundarizado, como quando ele não é, quando ele vem à baila, quando ele vem à cena, ele vem dessa maneira mais reacionária, né, mais conservadora que existe. Então, é uma sociedade se preparando para, né, um mercado editorial apostando num futuro próximo, né, muito nebuloso com relação ao tema e com relação às apostas que ele faz para a educação. Então, é um negócio terrível. Era isso. Lourdes, a gente já trouxe esse debate, né? Há algum tempo a gente fala do mercado editorial, né?
você que trabalha com esses materiais paradidáticos, como até assim os entraves também, né, de muitas editoras para publicar, e toda essa tendência também, né, de algumas monopolizarem até pelo Qualis, né? A gente tem revistas como a do, por exemplo, os trabalhos do Congresso do Tiago, né? Que às vezes tem uma editora que não tem um reconhecimento, mas tem uma produção grande exatamente nesse temário que a gente precisa, né? Isso que é curioso, né? Você vê a segregação de áreas, e isso tem um relacionamento com o tema também, né? Aliás, Diferente do artigo da saúde. por falar nisso, Francisco, foi divulgado para o grupo o livro da Vista Chinesa, esse que saiu agora, quando a maconha era remédio. Foi divulgado para o grupo? Eu não me lembro. Não lembro também não. Mas é bom, a gente divulga. Vamos divulgar. Eu para a divulgar lá pelo e-mail também. Compartilha no grupo do Zap, senão eu tenho. O Breno também, se conseguir, pode colocar. Eu acho que tem como baixar também o PDF gratuito. A gente pode até botar lá. Né? Tá bom. Uhum. Tá bom. Gente, olha só, 8h26, né? Então vamos encaminhando aí. Quem quiser mais alguma questão aí, lance para a gente finalizar, tá? Bom, gostei muito dessa live de hoje, né? Bacana, gostei de analisar um trabalho, né, que eu desenvolvi junto com a Simone, com o Maurício lá na Fiocruz, né? Simone é uma parceira até hoje também, né? A Simone Monteiro, gente, que escreveu esse texto comigo, foi a minha orientadora, minha parceira de pesquisa aí hoje lá na Fiocruz, né? Ela também é do programa de lá. Então, assim, eu brinco com ela que eu digo que ela que me apresentou para o mundo das drogas. Ela morre de... E Lourdes continuou. Aí, tô ferrado, né? Tem que ficar nisso. E te agradeço imensamente, né? Que Lourdes e eu, a gente tem uma conexão muito boa. A gente conseguiu se encontrar e fazer muitas coisas produtivas. Aí entrou o Cauê, né? Entrou várias outras pessoas no grupo. E hoje a gente tem um grupo bacana. Infelizmente, né? A gente é um grupo voluntário, mas por um grupo de caráter voluntário, né? Eu acho que a gente está bem desenvolvido. Eu acho que cada parceria que chega aí, como a da Florence agora, né? De vocês, que muitos aqui que estão fazendo o Lato Senso também podem querer seguir, né? Tá com a gente, continuar desenvolvendo até pesquisa de TCC, né? Então, assim, isso daí são caminhos bacanas, né? Como a gente sempre diz, vocês, enquanto são alunos aqui da nossa Lato, vocês também são pesquisadores do nosso grupo, né? Porque todo mundo desenvolve TCC. Obrigado pelo Cauê, tá? Por ter aberto a sala aí também, ajudado a gente aí no momento de crise. Estamos cheios de ajudantes aqui, que o JP não está hoje. É todo mundo aí que assistiu, tá? E aí vamos agora seguir lá pelo fórum, tá? O bizu já foi dado. Lembrando que o fórum estava fora do ar, mas parece que voltou. Então, vamos participar para a gente fazer a nossa aprendizagem colaborativa por lá, por favor. Só o Meire quer falar rapidinho. A do AVA estava fora do ar? Estava. Eu só tentei ao longo de vários dias, porque, né, eu sou tutor, eu falei, cara, preciso entrar para interagir com as coisas fora do ar. Aí hoje, coisa de 15 minutos antes da gente abrir essa sala aqui, e voltou. É isso. É uma pena, né? Pessoal, boa noite. Só para lembrar, a lista de presença está no chat. E aí, se puderem assinar. Ótimo, gente. Então assinem aí, não esqueçam, tá? E aí em breve a gente retorna e se der tudo certinho lá na RNP, né? Não, a gente segue por aqui também que deu certo. Um abração aí, boa noite para todo mundo aí. Cauê levantou a mão aí. Ah, Cauê, desculpa, não te ouvi. Não, pô, é só para desligar, é que eu vou parar a gravação, só por isso. Só para avisar que eu vou parar a gravação.